No Brasil, a narrativa sempre é mais importante do que os fatos, principalmente para alguns setores da sociedade e alguns setores da imprensa. Vou dar um exemplo. A ministra Rosa Weber acaba de determinar que a Procuradoria-Geral da República avalie se o presidente Jair Bolsonaro está cometendo crime de genocídio aqui no Brasil. Crime de genocídio em virtude, obviamente, da quantidade de mortos pela pandemia no nosso país. Será que a ministra Rosa Weber não sabe o que é o genocídio? Será que ela não teve tempo de procurar, por exemplo, na Wikipédia? Vamos ver o que é a definição de genocídio para a gente começar essa conversa. Genocídio é o extermínio deliberado de pessoas motivado por diferenças étnicas, nacionais, raciais, religiosas e, por vezes, sociopolíticas. O objetivo final do genocídio é o extermínio de todos os indivíduos integrantes de um mesmo grupo humano específico. O genocídio é um tipo de limpeza étnica. Quando houve limpeza étnica no mundo, aí no mundo contemporâneo, nós tivemos isso em relação aos judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de vítimas dos nazistas. Nós tivemos em Ruanda, quando o grupo Tutsi quase foi exterminado. Quando a ministra Rosa Weber acusa ou sugere a narrativa de que o presidente Bolsonaro está cometendo crime de genocídio, ela não só está demonstrando o desconhecimento do termo, como também está desrespeitando as vítimas dos genocídios que aconteceram pelo mundo inteiro. Mas é de se perguntar, mas será que está acontecendo o genocídio aqui no Brasil atualmente? Por exemplo, será que seria genocídio recusar tratamento médico para uma pessoa que está doente? Será que isso seria genocídio? Será que seria genocídio quando um médico, sabendo que uma pessoa está doente e ele tem colegas que estão tratando pessoas e tratando com sucesso, e ele recusa esse tratamento, será que esse médico poderia ser considerado genocida? Particularmente, que um pouquinho eu dou minha opinião. Enfim, será que seria genocídio quando um prefeito de uma cidade ou uma outra autoridade desses comitês de deliberação, comitês executivos de combate à pandemia, fecham uma cidade e trancam as pessoas dentro de casa e fecham os comércios, impedindo que as pessoas consigam comer, impedindo que elas tenham o ganha-pão honesto? Será que isso é genocídio? Será que é genocídio, por exemplo, fomentar a histeria, o pânico, a tal ponto de que algumas pessoas que depois que são curadas ficam em dúvida se foram curadas mesmo, porque a televisão disse que não existe tratamento, não existe comprovação científica para isso. Será que isso seria genocídio? Será que, por exemplo, seria genocídio o tapa na cara que o governador Agripino de São Paulo deu na população de São Paulo, principalmente na população mais pobre, quando ele foi para aquele resort lá no Rio de Janeiro e tomou banho de sol todo tranquilo na piscina de um hotel de não sei quantas estrelas? É óbvio que o governador tem uma piscina na casa dele. Na casa não, amigo, na mansão dele. É óbvio. E merecido, ele trabalhou para isso. Precisava do governador dar esse tapa na cara da população paulistana que ele trancou dentro de casa? Precisava disso realmente? Será que isso faz dele um genocida? Será que é genocídio, por exemplo, como o Anthony Fauci, né, aquele cientista norte-americano, esconder informações da população, esconder deliberadamente informações da população e causando, às vezes, falsa sensação de segurança que conduz a óbitos? É o caso, por exemplo, do uso de máscaras, que o ano passado ele deixou muito claro, como, aliás, nós já sabemos disso há muito tempo, que a proteção da máscara é muito relativa e a máscara é muito mais útil para quem está contaminado do que para quem está sadio. Será que seria genocida, por exemplo, o prefeito que fecha os espaços públicos, que proíbe que as pessoas façam caminhada ao ar livre, que exija absurdamente que uma pessoa fazendo caminhada ao ar livre, sozinho, tomando sol, criando imunidade para o seu organismo, seja obrigada a usar máscara sob pena de prisão? Será que esse prefeito seria genocida? Será que as autoridades que fazem isso seriam genocidas? Meu caro amigo, é óbvio que não. O genocídio é uma coisa muito diferente disso. Mas as autoridades, as pessoas, os médicos que se recusam a tratar as pessoas, as autoridades que continuam movidas ou pela vaidade
ou pela falta de capacidade intelectual de perceber o que está acontecendo no país, de perceber que pessoas estão morrendo quando pessoas poderiam ter sido salvas, essas autoridades, ainda que não sejam genocidas, elas são, no mínimo, irresponsáveis. E quando eu digo irresponsável, é da responsabilidade no sentido natural da palavra, e não da responsabilidade civil ou da responsabilidade criminal. Porque, na minha opinião, em alguns casos, essas autoridades, ou estes médicos, ou esses médicos que estão recusando tratamento, ainda que não sejam genocidas, são assassinos eventualmente. Poderão, dentro do caso concreto, responder pelo crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal, quando a gente analisa ele em conjunto com o artigo 13, salvo engano, parágrafo 2º, também do Código Penal. Isso é exatamente o que eu penso. Meu nome é Robson Merola de Campos e eu sou advogado em Araxá, Minas Gerais.